Ó, sino. Sino dizendo que tá na hora da aula. Tchau! Então vamos lá. Quando começamos a falar sobre orações, eu comecei pelas orações que são substantivas, porque elas eram em maior número, vocês estavam com a cuca fresca das férias de verão, não sabíamos o ano coisado que teríamos pela frente, então começamos por aquelas que extrariam um pouquinho mais de mufo, né, da cabeça de vocês. Agora, nós vamos trabalhar as orações subordinadas adjetivas. Como são só duas, gente, elas são bem tranquilas de trabalhar, mesmo que remotamente. O que vai diferenciar uma da outra é o uso de vírgulas. E usando essas vírgulas ou deixando de usar, eu vou ter um significado diferente para elas. Então, são apenas duas que eu vou utilizar aqui os mesmos exemplos, só que um com vírgula e um sem vírgula. Mas só recapitulando, por que a oração? Isso mesmo, falaram daí, porque tem verbo. Por que é subordinada? Porque ela vai precisar de um elemento que faça a subordinação. Lembram os elementos QU, verbos não conjugados. E elas são adjetivas porque elas estarão no lugar de um adjetivo. Lembrando que adjetivo, lá nas nossas classes de palavras, são aquelas palavras que caracterizam outros substantivos. Por exemplo, Rose, bonita. Bonita, um adjetivo que classifica o substantivo Rose. Então vamos lá. Aqui eu tenho os bonés, os meninos que estão de boné podem se retirar. O que eu estou dizendo? Que todos aqueles, ou só aqueles que estiverem de bonés, eles vão ter que se retirar. Aqui, gente, eu estou restringindo, eu estou dizendo que só aqueles que estão de boné, os outros que não estão de boné podem ficar dentro da sala. Essa aqui vai ser uma restritiva. Restritiva por quê? Porque essa oração aqui, ó, que estão de boné, ela é uma oração subordinada, está aqui o elemento QU, ela classifica, ela qualifica um substantivo, que são os meninos, são aqueles que estão de boné e não os outros. Então, essa oração subordinada aqui, ela vai ser oração porque tem verbo, o verbo está aqui. Ela vai ser subordinada porque tem o elemento que faz essa subordinação. E ela vai ser adjetiva porque ela está qualificando um substantivo meninos. E aí, então, ela vai ser restritiva porque ela não tem vírgula. E não tendo vírgula, eu posso usar essa palavra só. Quais os meninos que podem se retirar? Só aqueles que têm boné. Já na segunda, a leitura é um pouquinho diferente. A gente vai ver que essa oração aqui, que é a oração subordinada, pelos mesmos motivos da de cima, elas vão estar entre vírgula. Esse estar entre vírgula faz ela ser uma explicativa, porque ela está explicando. Então eu digo assim, os meninos que estão de boné podem se retirar. Vejam que a leitura já é um pouco diferente. Os meninos que estão de boné podem se retirar. O que eu estou dizendo? Que todos os meninos estão de bonés e, portanto, todos precisam se retirar. Então, recapitulando, os meninos que estão de boné podem se retirar, ou seja, somente aqueles que estiverem de boné. Segunda leitura, explicativa, os meninos que estão de boné podem se retirar. Eu estou dizendo que todos os meninos estão de boné e que, portanto, todos eles precisam se retirar. Todas vão estar certas? Sim, dependendo do que eu quero dizer com aquilo. Se eu quero dizer que só alguns, eu vou usar restritiva, sem vírgula. Se eu quero dizer que todos, se eu estou só explicando, eu vou usar vírgula. Lembrando que a vírgula vem antes e depois da oração subordinada. Então, se eu for fazer aquela separação que eu fazia lá no início do ano, eu vou ter que os meninos podem se retirar, é a oração principal, e que estão de boné é a oração subordinada. Sem vírgula, restritiva, com vírgula, explicativa. Certo, bonitos? Prazer inenarrável de falar com vocês. Saudade!